Glória a Jesus. Uma vez mais, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, desde já, louvar a Deus pela sua vida que está aí, participando conosco desta transmissão, bem como também louvar a Deus pela vida do nosso pastor, por todos os amigos, companheiros que aqui estão trabalhando nesta transmissão, para que esse culto possa chegar até você, até a sua família. Que Deus continue abençoando a sua vida. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler e pensar um pouco a respeito da palavra de Deus. E eu quero, neste momento, intitular essa mensagem, esse pensamento, como sendo: você é digno. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça, na qual temos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Glória a Jesus. Até aqui este texto da palavra do Senhor, para que possamos compreender o que Deus colocou em meu coração para falar contigo a respeito do ato de Cristo Jesus nos tornando dignos. Eu quero fazer aqui um pano de fundo para você compreender o que Deus tem para você nessa noite. A Bíblia Sagrada, ela precisa ser compreendida como um todo. E ao olharmos para a Bíblia Sagrada, enxergamos um Deus atemporal, um Deus eterno, um Deus grande, criador de todas as coisas. Antes de todas as coisas que podemos ver, Deus já existia. Ele é o antes, Ele é o agora, Ele é o depois. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele criou os céus, criou a terra. A Bíblia diz que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo agiram em conjunto na criação de todo o universo, na criação do homem. Nós vamos encontrar a Bíblia dizendo: façamos o homem. Então Deus vai fazer o homem, a Trindade vai fazer o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus coloca o homem no Éden, que Ele mesmo criou, e Deus mantém um relacionamento com este homem. Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Gênesis 3:8 vai dizer que todos os dias, na variação do dia, na viração do dia, Deus descia para dialogar com Adão. Ocorre que Adão, ele peca contra o Senhor. Adão, ele desobedece a ordem expressa do nosso Deus. Você conhece a história, sabe que Deus cria a mulher, e através da mulher que Deus deu a Adão, esta ouve a serpente, e agora traz o fruto que Deus havia dado a ordem para que não fosse tocado, não pudesse comer. Então Adão também come, desobedecendo a ordem expressa do Senhor nosso Deus. Este ato de Adão trouxe uma consequência seríssima. O ato de Adão ter desobedecido a Deus trouxe o pecado à raça humana, trouxe a separação. Uma vez que o nosso Deus é santo, uma vez que o nosso Deus não tem comunhão com o pecado, agora há uma ruptura, agora há uma divisão entre o homem e Deus. O Deus que gostava de conversar, de dialogar, o mesmo Deus que em certa ocasião, observando a sua criação, viu o homem e disse assim: não é bom que o homem esteja só, porque Deus não gosta de solidão. Então Ele cria a mulher. Mas agora este homem, por conta do seu erro, por conta do seu pecado, se vê sozinho.
Deus precisa, e eu digo precisa porque se Deus não tira esse homem em um ato de pecado do jardim, este homem era capaz de comer da árvore da vida no estado pecaminoso. Então Deus tira o homem do jardim. Agora a Bíblia vai dizer que este homem vai viver por conta própria. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, diz que este homem foi entregue às suas próprias paixões, vivendo indissolutamente, cumprindo os desejos da sua própria vontade, da sua própria carne, cometendo todo tipo de pecado, todo tipo de torpeza possível. Este homem está muito distante de Deus. Agora há um abismo entre Deus e o homem. Deus, triste com essa situação, a Bíblia diz que Deus usa Noé para restabelecer a humanidade. Deus destrói toda a raça humana e preserva um, mas não foi. O homem continuou a pecar. Deus utiliza a lei, Moisés. A lei também não foi suficiente para restaurar este homem caído. Deus utiliza os profetas, mas os profetas também não foram suficientes para encaminhar este homem que estava caído para Deus. O homem continuava matando o profeta, o homem continuava desobedecendo a lei, o homem simplesmente estava se entregando de bandeja para a morte, porque o salário do pecado é a morte. O homem se fez indigno por conta do seu próprio ato, por conta da sua própria vontade. Este homem, estando num estado caído, estando num estado de condenação, Deus olha dos céus, Deus olha para a terra e não consegue ver alguém capaz de purificar, de justificar, de santificar este homem, de encaminhar este homem de volta para o caminho perfeito, para o plano para o qual Deus estabeleceu para o homem. Imagino que há um silêncio na eternidade. E eu digo eternidade porque a palavra de Deus diz que Cristo, antes da fundação do mundo, se ofereceu por nós, morreu por nossos pecados. Há um silêncio, porque o Deus Todo-Poderoso agora vê a sua criatura, agora Ele vê a obra perfeita que Ele fez, num estado caído. E já foram Noé, o justo, o pregoeiro da justiça, melhor dizendo, como diz o escritor aos Hebreus, já foi a lei através de Moisés, já foram os profetas, e o homem continua num estado de ruína. Mas imagino que naquele silêncio se rompe, e de repente ouve-se uma voz, alguém se predispondo aí, dizendo: Pai, eu vou. Mas o mesmo silêncio que é rompido pela voz do filho, ecoa novamente, paira novamente um silêncio. Porque imagina só, Deus não enxerga homem capaz para restaurar os homens, mas o único da sua espécie, como bem ensina o nosso professor Alberto, o unigênito do Pai, o único da espécie, agora se predispõe a vir para morrer por mim e por você. Vou pensar aqui, isso não está escrito na Bíblia, mas eu quero pensar com você. Imagina que Deus pondera, e agora? Mesmo na sua presciência, Ele sabe que não teria outro meio se não fosse abrir mão. Então Deus vai provar o seu amor para conosco, cumprindo-se a palavra de Deus, tão conhecida por mim e por você em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal inexplicável maneira, que deu o seu único da espécie para morrer por mim e para morrer por você na cruz do Calvário. O Cristo Jesus se predispõe aí. O Cristo Jesus agora vai cumprir o que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, que Ele vai se despir de toda a glória, de todo o poder, para então morrer,
para se entregar, para salvar o homem. E então Cristo Jesus vem, Cristo Jesus nasce, Cristo Jesus nasce, nascimento através de Maria, um nascimento conhecido por todos. Cresce, a Bíblia diz que ele cresce em graça, em sabedoria e em estrutura. Esse Cristo Jesus atinge sua maturidade. Agora ele também, assim como o Pai, ele ama relacionamentos, e logo já começa a se relacionar, procurar discípulos para andar com ele. E entre os seus discípulos, ele começa a treiná-los, a instruí-los. Leva alguns para orar, janta, está sempre se relacionando, vai em festas. Esse Cristo Jesus cumpre o seu ministério. Chega o momento em que ele proclamou para todos os discípulos: eu preciso cumprir a minha missão. Então ele vai para o Getsemane. Eu estou fazendo aqui um pano de fundo para que você possa entender a mensagem de Deus no seu coração. Esse Cristo Jesus agora vai para o Getsemane orar, convida ali 3 dos seus discípulos. Por um momento ele ora, ele volta e os seus discípulos estão dormindo. Desperta os seus discípulos e volta a orar. E agora Jesus vai passar por um momento muito difícil, um momento angustiante, de dores emocionais tão forte, que ele vai chegar a transpirar gotículas de sangue. Ele está sentindo o peso, ele está sendo amassado. Já em seu entendimento, o que é que ele haveria de enfrentar. Mas, ao ponto dele dizer o seguinte: Pai, se possível de mim, afasta de mim esse cálice. O Pai em silêncio permanece, e ele volta a repetir: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O Pai permanece em silêncio. E então Cristo Jesus diz: contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Com tudo isso, Cristo Jesus sabia que valeria a pena passar por tudo isso, porque ele sabia que no dia de hoje haveria alguém se sentindo acusado, haveria alguém que está dizendo que não é capaz, outra pessoa o apontou o dedo para você dizendo: você não merece o céu, você não merece a glória, você não merece estar aí. Cristo Jesus estava passando por tudo aquilo, porque ele sabia que na data de hoje você precisava ouvir que o sacrifício dele valeu a pena. Só que esse era só o início do sacrifício de Cristo Jesus. Não estava nem perto do que ele iria sofrer. Então Cristo Jesus desperta os seus discípulos mais uma vez e diz: olha, é chegada a hora, está vindo aí. Lá vem Judas, lá vem toda a cúpula, levam Jesus. Jesus vai passar por 3 julgamentos. Jesus vai passar pelo julgamento de Caifás. Jesus vai passar pelo julgamento de Herodes. Jesus vai passar pelo julgamento de Pilatos. E este se submete a Cristo Jesus a júri popular, e o júri popular vai condenar Jesus. Só que nesse período, nesse intervalo, onde Jesus Cristo é levado de lá para cá, ele é zombado, ele é esbofeteado, ele é colocado sobre ele uma coroa de espinho, ele é torturado. Mas pasmem, a tortura, o martírio sofrido fisicamente de Cristo Jesus, se fazendo maldito, como escreveu o apóstolo Paulo, e morrer em morte de cruz, ainda não era o bastante
Jesus Cristo é levado para o Gólgota, Jesus Cristo é levado para o Calvário. No Calvário, Jesus Cristo experimentará a pior das suas dores. A angústia do Getsemane foi pouco. A angústia da tortura pelos soldados romanos, as cusparadas no rosto pelos mentirosos comprados por Caifás, a traição de Pedro, a negação de Pedro, a traição de Judas, ainda era pouco pelo que Cristo Jesus passaria. E agora Cristo Jesus vai enfrentar o que Ele nunca enfrentou antes, para falar para você que você é digno, que valeu a pena por mim e por você nessa noite. Este Cristo Jesus é colocado no madeiro, Ele é pregado no madeiro, Ele é posto, pendurado no alto, as pessoas zombam dele. E o que eu estou dizendo, que Cristo Jesus vai enfrentar algo muito duro. Não estou dizendo do golpe que o soldado romano daria e deu na sua lateral. Não estou falando disso. Agora Cristo Jesus vai enfrentar algo terrível. Aleluia. Cristo Jesus está pendurado na cruz, e de repente Ele brada dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? É como se, eu vou conjecturar aqui contigo, sem forçar o texto bíblico, entenda, por favor. É como se Deus dos céus não suportasse ver aquilo, virasse as costas para Cristo Jesus. É como se o pai, olhando para o seu único da espécie, o justo, talvez o pai lembrasse no dia que o justo Isaac subiu no Moriá com Adão, com Abraão, para ser sacrificado. Ali tinha um bode, um cordeiro ali para substituir o Isaac. Eu providenciei. Mas agora quem é que pode substituir o meu filho? O pai não suporta, porque ele sabe que o filho precisa cumprir aquilo. O pai vira as costas, o filho se vê só. No início, façamos, criamos, sempre, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sempre em conjunto. Jesus sempre tendo relacionamento, o Pai sempre tendo relacionamento com o homem. Se você olhar a história bíblica, Deus sempre procurou homens para manter relacionamento. Cristo Jesus nunca ficou só. Agora Ele tem que experimentar o que estava sentenciado ao homem, a separação de Deus. Mas Ele estava experimentando algo que Ele não merecia, ao ponto do próprio sol. O sol olha e vê aquela situação e fala: o meu Criador, a palavra, o verbo, aquele que criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra todas as coisas foram feitas. O meu Criador está morrendo. Agora eu não aguento, desse jeito eu não aguento. É como se o sol saísse da nossa galáxia, saísse do universo, perde a sua força, apaga-se, ao ponto de haver uma escuridão tão espessa que ninguém enxerga mais nada. Jesus está experimentando, o Pai não está com Ele, a natureza não está aguentando. A terra, ao receber aquelas gotas de sangue que caem de Cristo Jesus, também entra em desespero. A terra começa a tremer, como se quisesse correr dali e deixar a cruz suspensa. Mas ela não pode, ela tem que permanecer ali.
Jesus Cristo está sozinho, Jesus Cristo está solitário, para que eu e você pudéssemos estar unidos a Deus. Jesus Cristo sofre a maior angústia da solidão da sua vida, Ele sofre a separação do Pai, para que eu e você pudéssemos ser unidos em Deus. Se não fosse a dor, a angústia, a separação, o sofrimento de Cristo Jesus, você e eu não poderíamos estar glorificando ao Pai nessa noite. Você e eu sequer estaríamos aqui. Estaríamos andando por aí indissolutamente. Mas Cristo Jesus, Ele nos remiu, Ele nos perdoou de todos os nossos pecados, Ele nos comprou de volta, Ele pagou o preço, como diz o profeta Isaías, dizendo que Ele trouxe para nós a paz, através do castigo que Ele carregou. Não só nos perdoou em nos remir, mas Cristo Jesus também nos redimiu. Redimiu é pagar o preço, sim, mas existe uma outra tradução que diz: redimir é o remédio eficaz. Eu e você estávamos enfermos do pecado. Cristo Jesus é o remédio eficaz para mim e para a sua vida. Se você encontra-se em pecado, se você encontra-se caído, Cristo Jesus é a redenção, Cristo Jesus é a remissão, Cristo Jesus é o remédio eficaz para a sua vida. Cristo Jesus acabou com aquele abismo que havia entre o homem. Ele religou, Ele é a nossa religião, Ele é o nosso religare, que liga o homem de volta a Deus. Se você tem acesso ao Pai hoje, é porque valeu a pena o sacrifício de Cristo Jesus no Calvário. É porque Cristo Jesus padeceu tamanha dor, para que você e eu pudéssemos ser livres e nos fazer dignos. É por isso que eu digo: você é digno, ninguém mais pode lhe acusar, ninguém mais pode apontar o dedo para você, ninguém mais pode dizer: você fez isso, você fez aquilo, porque Cristo Jesus, quem morreu na cruz do Calvário por ti. E é por isso que o apóstolo, escrevendo aos Romanos 8,33, ele diz: quem intentará acusação contra os meus? Foi Cristo Jesus. Foi Cristo Jesus quem morreu na cruz do Calvário por você, para te fazer digno, para te dar acesso a Deus. Agora não mais precisa de intermediário, você pode adentrar direto ao lugar santo e falar: Pai, Pai, perdoa os meus pecados. Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote. Cristo Jesus nos torna aptos, Cristo Jesus nos torna dignos de merecer o céu de glória. Cristo Jesus nos torna pronto. Não estou fazendo apologia ao pecado e permanecer no erro, entenda bem. Estou dizendo, como explica Paulo aos Romanos capítulo 3, a justificação é pela fé. Se você crê em Cristo Jesus, o sábio escreveu em Provérbios que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se você confessa e deixa, é porque você crê no Senhor Jesus Cristo, e neste momento Ele te justifica. E como sumo sacerdote, escrevendo, o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: o nosso sumo sacerdote, porque não temos um sumo sacerdote como o da velha aliança, que uma vez por ano tinha que entrar no lugar santo, no lugar santíssimo. E o sumo sacerdote ia assim: ele preparava todos os utensílios, matava o animal puro, erguia uma bandeja com sangue e colocava as suas mãos, e entrava no lugar santo, oferecia por si e também pelos demais. Jesus Cristo, quando adentra no lugar santo do santo, Ele não adentra uma vez por ano, Ele não precisa entrar várias vezes.
uma vez só. Agora não oferecendo sangue de bode, mas oferecendo o seu próprio sangue diante do Cordeiro, diante do Deus Todo-Poderoso. O evangelista João, na sua epístola, ele diz: filhinhos, eu acho isso, vou falar igual o pastor Messias, acho isso uma graça, pastor Marcelo. Eu acho isso maravilhoso. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, lembre-se, aleluia, lembre-se que você tem um advogado à destra do Pai. E um advogado não como eu, que tenho que redigir algumas laudas, apresentar argumentos baseados na lei, apresentar ao juiz para tentar convencê-lo do direito que estou pleiteando. Não. O nosso advogado, ele apresenta mais que argumentos retóricos, mais que argumentos, ele apresenta a sua própria vida, ele apresenta a marca do sangue. É por isso que ele está à destra do Pai. Ele está à destra do Pai com as mãos assim, não apresentando uma bandeja de sangue de bode, pastor Marcelo, mas ele está apresentando a marca do sangue nas suas mãos. E quando Deus olha dos céus e ele vê o teu filho que pecou, Jesus Cristo aponta para o Pai e fala: Pai, aqui está a marca do sangue. E Deus olha e fala: está perdoado, está perdoado, está perdoado, porque o meu filho, o único, te justificou. E a marca nas mãos dele é suficiente para justificar a sua vida, para te purificar de todo pecado, para te purificar da sua vida insana, para te fazer novo na presença do Senhor. Cristo Jesus te faz digno, Cristo Jesus te faz novo, Cristo Jesus te restaura. E é esse Jesus que eu prego nessa noite. Eu sei que a semana da reconciliação concluiu ontem, pastor Marcelo, mas ainda hoje Deus pode salvar a sua vida. Ainda hoje tem uma porta aberta para Deus restaurar você. Ainda hoje você pode reconciliar-se com esse Cristo Jesus que padeceu no seu lugar, com esse Cristo Jesus que sofreu o que você e eu merecíamos, para que nós pudéssemos estar unidos novamente em Deus. E hoje Deus fala diretamente ao nosso coração. Não existe mais distância, não existe mais separação. A partir do momento que você diz: eu quero me render aos pés do Senhor Jesus Cristo, eu quero participar da glória, então o apóstolo Paulo vai dizer que pela fé Cristo é a nossa esperança da glória. Você quer ter a esperança da glória nessa noite? Escreva aí: eu quero voltar para Cristo Jesus, eu quero aceitar a Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Cristo Jesus te faz digno. Não importa se você caiu, não importa se você tropeçou, não importa se você falhou na sua fé, Cristo Jesus ainda está de braços abertos e mãos estendidas. Lhe darei um exemplo. Pedro, como todos sabem, sempre ousado, intrépido. Jesus Cristo manda os discípulos se retirarem, entrarem no barco. Jesus Cristo sobe ao monte para orar. E, de repente, na madrugada, Jesus Cristo vem caminhando sobre as águas. Os discípulos apavorados, Jesus Cristo diz: sou eu. Jesus Cristo, a voz dele transmite paz, e Cristo Jesus quer transmitir paz para o seu coração nessa noite. Pedro disse: se és tu, Senhor, permita-me que eu vá até o Senhor. Então Pedro pula do barco, pisa na água como se fosse uma rocha. Maravilhoso isso. E vai. Só que por um momento ele sentiu a brisa gelada.
Talvez ele olha para as ondas balançando. Então ele começa a afundar. Se porventura você sentiu essa brisa gelada, olhou para os lados e começou a afundar, peça socorro para Jesus, que Ele tem uma mão estendida para te segurar e te colocar de volta no barco. Ele é a rocha que pode te sustentar. E eu prego para você nessa noite: Jesus quer colocar você sobre a rocha novamente. Ele é a rocha que te sustenta. Você tem a oportunidade de render-se aos pés de Cristo Jesus. Não permita que ninguém jamais diga que você não merece. Não permita que ninguém diga que você não pode, que você não é digno, porque Cristo Jesus te fez digno. Cristo Jesus padeceu por mim e por você. E eu quero encerrar insistindo por você que ouviu esta palavra. Volte para a casa do Pai. Retorne para os caminhos do Senhor. Ou talvez você nunca tomou a decisão, mas sempre foi o simpatizante da fé cristã. Jesus Cristo está dizendo para você: eu te amo, eu quero você, eu morri por você também. Não existe um grupo seleto de pessoas para o qual Jesus Cristo morreu, não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todos, não sou eu, não é o Ilo, não é o pastor Marcelo, não, todas as pessoas que nele crê não pereça. Jesus Cristo não quer que você pereça. Jesus Cristo quer que você tenha vida. Jesus Cristo quer que você tenha vida, e vida em abundância. E é por isso que nessa noite eu venho dizer para você: Ele é capaz de te fazer digno. Ele é capaz de te colocar de pé. Ele é capaz de fazer você caminhar sobre a rocha. O salmista diz assim: Ele tirou o meu pé do charco de lodo e me fez caminhar sobre a rocha. O salmista também, outro salmista vai dizer assim: que é o homem para que tanto estime? Você é a obra-prima de Deus. Você é a obra-prima de Deus. É por isso que Ele te valoriza tanto. É por isso que Ele abriu mão do próprio Filho, para que você pudesse ser digno. E Ele está à destra do Pai assim: ó Pai, olha aqui a minha mão, Pai. Eu morri por ele, foi por ela, Pai. Torna eles dignos. Glória a Jesus. Espero em Cristo que você tenha a condição de tomar uma excelente decisão na sua vida e voltar para Cristo Jesus, porque Cristo Jesus te faz digno nele. Cristo Jesus te faz andar de cabeça erguida. Não ande mais cabisbaixo. Erga a cabeça, porque Cristo Jesus morreu foi por você. Que Deus te abençoe. Amém.